Na busca pela compreensão das dinâmicas humanas, Carl Jung propôs a ideia de sombra, um conceito que se refere às partes ocultas da psique, aquelas que muitas vezes preferimos ignorar ou reprimir. Ao lidarmos com indivíduos que expressam traços narcisistas, é fundamental que nos debrucemos sobre essa sombra interna. O narcisista, em sua busca insaciável por validação e adulação, frequentemente reflete aspectos que não aceitamos em nós mesmos. Essa projeção cria um ciclo de manipulação emocional, onde a vulnerabilidade se torna um campo fértil para a exploração. Quando você reconhece e aceita a existência da sua sombra, começa a desvendar uma tapeçaria de complexidades emocionais que o narcisista se esforça para explorar. O reconhecimento dos próprios medos, inseguranças e desejos ocultos é o primeiro passo para recuperar o controle em um relacionamento tóxico. Ao integrar esses aspectos, não apenas você fortalece sua psique, mas também desarma as táticas manipulativas do narcisista, que prospera na ignorância e no desprezo por esses elementos internos. Você está pronto para olhar para dentro e encarar a dor que foi escondida? Ao fazer isso, você começa a desvendar a verdade sobre si mesmo e, assim, transforma a relação que tem com o outro. A sombra não é apenas um repositório de fraquezas, é também uma fonte de poder e autenticidade. Você consegue ver a beleza de quem você realmente é, além das máscaras que o mundo impõe? Quando você se conecta com essa verdadeira essência, o narcisista perde o controle. Sua manipulação requer que você permaneça no escuro, mas ao trazer à luz sua sombra, você ilumina o caminho para sua liberdade. A relação entre a sombra e o narcisismo é uma dança complexa, onde ambos os lados buscam reconhecimento, ainda que por meios diferentes. Enquanto o narcisista busca incessantemente a validação externa, você, ao integrar sua sombra, começa a buscar a validação interna. Isso não significa que a dor desaparece, mas que você aprende a navegar por ela com uma nova perspectiva. Essa mudança de foco cria um espaço de empoderamento, onde você decide como reagir e interagir. Está disposto a se libertar das amarras da expectativa e viver a autenticidade? Esse é um convite à transformação, um chamado para que você não apenas reconheça sua sombra, mas também a utilize como uma ferramenta de autoconhecimento. O que sua criança interior ainda está tentando te mostrar. Ao ouvir essa voz interna, você pode descobrir que os traumas passados e as inseguranças se tornam menos ameaçadores. Em vez de se deixar guiar pela vulnerabilidade, você pode escolher a força que vem do autoconhecimento. Esse caminho de descoberta não é linear. Ele é repleto de altos e baixos. Mas cada passo dado em direção à integração da sombra é um passo em direção à liberdade. Você está pronto para essa jornada? É um convite para que você se torne o protagonista da sua história, não apenas uma vítima das circunstâncias. Ao abraçar sua sombra, você se arma contra as manipulações do narcisista, que se alimenta da sua confusão e insegurança. Ao invés de se perder nas armadilhas emocionais, você começa a se encontrar, a se redescobrir. A sombra é um espelho que reflete não apenas o que você teme, mas também o que você pode se tornar. Através da aceitação dos próprios defeitos e vulnerabilidades, você abre uma porta para a verdadeira conexão com o seu eu mais profundo. Isso não significa que você deve se conformar com essas fraquezas, mas sim que deve reconhecê-las como parte da sua jornada. Ao fazer isso, você cria uma base sólida que resiste às tempestades emocionais que um narcisista pode trazer. Você consegue ver a beleza de sua própria jornada. O reconhecimento da sombra é um ato de coragem, que não apenas cura feridas, mas também traz à tona uma força que até então estava adormecida.
Essa força é a sua capacidade de se distanciar do controle narcisista, de se afirmar como indivíduo e de não se deixar levar pelas correntes da manipulação emocional. Você se vê nesse papel de protagonista ou ainda se vê como um coadjuvante na história do outro? Ao integrar a sombra, você não apenas transforma sua própria narrativa, mas também redefine suas interações. Você está disposto a desafiar essa dinâmica? Ao reconhecer o jogo do narcisista, você se torna menos suscetível às suas táticas, pois já não se vê como alguém que precisa da validação externa. A verdadeira transformação ocorre quando você percebe que a aprovação que busca vem de dentro. É um processo de autodescoberta que requer paciência e compaixão por si mesmo. Um passo importante nessa jornada é o entendimento de que a sombra não deve ser eliminada, mas sim integrada. Você está pronto para acolher suas fraquezas e transformá-las em forças? Ao fazer isso, você não apenas se fortalece, mas também se coloca em uma posição onde a manipulação emocional do narcisista se torna ineficaz. Você começa a perceber que suas reações são escolhas conscientes, não respostas automáticas às provocações alheias. E se você ousasse escolher diferente desta vez? Essa pergunta reverbera na sua psique, instigando uma reflexão profunda sobre o que realmente deseja para a sua vida. Ao se desprender das expectativas que o narcisista impõe, você abre espaço para novas possibilidades e experiências. Você consegue ver a beleza de criar um novo caminho, um que não está mais atrelado ao desejo de agradar ou de buscar aceitação. O despertar para essa nova realidade é um convite à liberdade. É uma jornada que envolve não apenas a reconciliação com a sombra, mas também a conexão com o seu ser interior. Este ser interior é uma fonte de força e sabedoria que, quando despertado, protege você das influências externas. Ao se conectar com essa essência, você descobre que é capaz de manifestar sua realidade, criando um espaço onde o narcisista não tem mais poder sobre você. Qual o próximo passo que sua alma pede? Essa é uma pergunta que ecoa profundamente, um convite à introspecção e à busca por respostas que vêm de dentro. Ao ouvir essa voz, você se torna mais consciente de suas escolhas, permitindo-se ser guiado por um desejo genuíno de viver a autenticidade. Ao invés de se perder na manipulação emocional, você se afirma como ser humano, com suas fraquezas e forças. A sombra e o narcisismo se entrelaçam em uma dança complexa, mas a verdadeira transformação começa quando você reconhece o seu papel nessa dinâmica. Ao integrar sua sombra, você se fortalece e se desvincula da necessidade de validação externa. Esse é o primeiro passo para romper as correntes que o prendem a relacionamentos tóxicos. E assim, ao final dessa jornada de autodescoberta, você pode se ver diante de uma nova realidade, onde a sincronicidade se torna uma aliada. A lei da atração, que muitos consideram superficial, se revela em sua essência mais profunda quando você se alinha com suas intenções e energias internas. Ao criar um espaço de autenticidade e amor próprio, você começa a atrair experiências que ressoam com sua verdadeira natureza. Esse é o ponto onde a magia acontece, onde o despertar do ser interior se torna palpável e onde você se permite ser guiado por um propósito maior. Ao explorar essa conexão com a sincronicidade, você poderá transformar não apenas suas interações com o narcisista, mas também sua própria percepção de si mesmo e da vida. A jornada está apenas começando e as possibilidades são infinitas. A compreensão da sombra, conforme delineada por Carl Jung, é um pilar fundamental na jornada de qualquer um que se encontre preso nas teias de um relacionamento com um narcisista. A sombra, que representa os aspectos ocultos e muitas vezes rejeitados da psique, contém não apenas nossas fraquezas e medos, mas também um imenso potencial de autoconhecimento.
Quando se está frente a frente com a manipulação emocional de um narcisista, reconhecer e integrar esses aspectos sombrios torna-se um ato de resistência e um passo essencial para recuperar o controle da própria vida. Quando você se depara com a presença opressiva de um narcisista, pode ser fácil se perder em um labirinto de inseguranças e dúvidas. O que muitas vezes não percebemos é que a manipulação do narcisista se alimenta das partes não reconhecidas de nós mesmos. O narcisista, em sua busca incessante por validação e poder, utiliza essas sombras para criar uma dinâmica de controle. Assim, a primeira reflexão que surge é: você está pronto para olhar para dentro e confrontar sua sombra? O que sua sombra pode estar tentando lhe ensinar sobre suas vulnerabilidades e, ao mesmo tempo, sobre sua força? Ao integrar a sombra, você começa a perceber que a manipulação emocional do narcisista não precisa definir quem você é. A consciência sobre sua própria psique permite que você desvie das armadilhas emocionais que ele tece. Isso não significa que o caminho será fácil. A jornada interna pode ser repleta de desafios, mas também é uma oportunidade de crescimento profundo. E ao começar a reconhecer seus próprios aspectos sombrios, você consegue ver a beleza de sua resiliência e a força que reside em sua autenticidade. Além disso, a conexão entre a sombra e o conceito de sincronicidade é um aspecto intrigante e poderoso. A sincronicidade, uma ideia que Jung explorou amplamente, sugere que há uma conexão significativa entre eventos externos e nossos estados internos. Quando você se permite reconhecer sua sombra e integrar suas partes ocultas, começa a alinhar suas intenções com suas energias. Nesse alinhamento, eventos significativos tendem a ocorrer como um reflexo de seu novo estado de ser. Você está disposto a abrir espaço para que a sincronicidade trabalhe a seu favor? O que poderia emergir de sua vida se você se permitisse ver as conexões que já estão presentes ao seu redor? Esse processo de alinhamento não é apenas uma questão de atração. É uma transformação profunda que acontece internamente. Ao se conectar com sua sombra e permitir que ela se manifeste em sua vida, você começa a notar que a dinâmica do relacionamento com o narcisista muda. Ao invés de ser um simples peão em seu jogo, você se torna um agente ativo em sua própria narrativa. O narcisista, ao perceber que o controle se esvai, pode se tornar um fantoche nas suas mãos. Essa mudança de poder não é uma questão de dominação, mas de autovalorização e clareza. Você consegue ver a beleza de se libertar das amarras impostas por outro? À medida que essa transformação interna transcorre, você pode começar a experimentar um despertar do seu ser interior. O despertar espiritual, um conceito que ressoa profundamente com o autoconhecimento, permite que você transcenda as influências do narcisista. Ao se conectar com seu verdadeiro eu, você descobre um espaço sagrado dentro de si mesmo, onde reside uma força que não pode ser facilmente abalada. Essa força interior é um escudo contra as manipulações externas e um convite para que você viva de maneira autêntica e plena. Você está disposto a se permitir essa conexão profunda com seu ser interior? O que sua criança interior ainda está tentando te mostrar? Muitas vezes, as feridas da infância e as experiências não resolvidas se manifestam em nossos relacionamentos, e a presença de um narcisista pode ser um reflexo disso. No entanto, ao ouvir a voz da sua criança interior, você pode encontrar os caminhos para a libertação. Essa escuta atenta pode revelar o que realmente importa para você, além das expectativas e pressões externas. A interpretação dos sonhos também pode ser uma ferramenta poderosa nesse processo de autoconhecimento. Os sonhos atuam como um espelho da psique, revelando dinâmicas ocultas que permeiam seu relacionamento com o narcisista. Ao se permitir explorar e interpretar seus sonhos, você começa a desvendar as emoções subjacentes e as mensagens que sua mente inconsciente deseja transmitir.
Está pronto para mergulhar nessa dimensão onírica e descobrir os segredos que ela guarda? Nesse contexto, a manifestação consciente emerge como uma prática essencial. A capacidade de manifestar seus desejos e intenções requer uma consciência ativa sobre suas emoções e pensamentos. Quando você foca na realização de uma vida saudável e equilibrada, cria um espaço interno onde o narcisista perde seu domínio. Você consegue ver a beleza de criar um ambiente interno que nutre sua autenticidade e fortalece sua autoestima? Essa jornada de manifestação não é apenas sobre o que você deseja no exterior, mas sobre o que você precisa cultivar dentro de si mesmo. A conexão entre cura energética e liberação de bloqueios também merece ser explorada. As interações com narcisistas podem gerar bloqueios emocionais que afetam sua energia vital. A terapia holística e outras práticas de cura energética podem ajudar a restaurar o equilíbrio interno, permitindo que você se reconecte com sua essência. Você está disposto a se abrir para essas experiências e permitir que a energia vital flua dentro de você? Ao liberar esses bloqueios, você não apenas se fortalece, mas também libera o poder que o narcisista tinha sobre você. Ao longo dessa jornada, você pode perceber que cada um dos subtemas explorados se entrelaça de maneira única. A sombra, a sincronicidade, o despertar do ser interior, a interpretação dos sonhos, a manifestação consciente e a cura energética formam um tecido rico e complexo que compõe sua experiência. Cada elemento oferece uma perspectiva valiosa sobre como transformar a dor em aprendizado e o sofrimento em crescimento. E ao refletir sobre essas questões, surge uma pergunta profunda. Será que chegou a hora de se libertar da expectativa e viver o amor real? O amor que não se submete às manipulações, que não se deixa abalar pela insegurança alheia, mas que floresce na autenticidade e na verdade. Essa é a jornada que você está convidado a abraçar. Um caminho que não apenas promete libertação, mas também a redescoberta de quem você realmente é, além das sombras que um narcisista pode ter tentado obscurecer. A beleza dessa jornada reside na transformação que ela promete. Uma metamorfose que não é linear, mas um processo contínuo de crescimento e autodescoberta. Ao se permitir explorar cada um desses aspectos, você se torna não apenas um sobrevivente, mas um verdadeiro criador de sua própria realidade. E, ao final, o que você encontrará pode ser mais do que apenas a liberdade das garras do narcisista. Pode ser um renascimento em sua forma mais pura e verdadeira. No intricado labirinto das relações humanas, muitos se veem diante da figura do narcisista, uma presença que, muitas vezes, provoca um turbilhão emocional e psicológico. Para navegar por esses mares revoltos, torna-se essencial entender a própria sombra, um conceito que Carl Jung delineou como os aspectos ocultos de nossa psique. A sombra não é meramente uma coleção de traços negativos. Ela também abriga potenciais não explorados e aspectos de nossa personalidade que, se integrados, podem nos oferecer uma força incomensurável. Quando encaramos um narcisista, frequentemente nos deparamos com a necessidade de confrontar partes de nós mesmos que preferiríamos manter à sombra. O narcisista, em sua busca incessante por validação e controle, reflete muitas vezes nossas próprias inseguranças. Ao projetar uma imagem de perfeição e superioridade, ele nos empurra para um campo de batalha emocional, onde o amor próprio e a autoestima se tornam as primeiras baixas. No entanto, ao reconhecer e aceitar nossa sombra, podemos desviar a manipulação emocional que o narcisista tenta exercer sobre nós. Isso não significa apenas lutar contra suas táticas, mas sim entender que a verdadeira luta está dentro de nós. É um convite a olhar para as feridas que não cicatrizaram, para os desejos não atendidos e, por fim, para a aceitação de que somos seres complexos, com luz
e sombra. Você está pronto para explorar essas profundezas? Ao reconhecer que não somos inteiros, sem aceitar nossas partes mais obscuras, começamos a construir um caminho de autoconhecimento que nos fortalece. E, ao integrar esses aspectos, não somente desarmamos o narcisista, mas também nos tornamos mais autênticos e resilientes. O que sua criança interior ainda está tentando te mostrar sobre a aceitação, sobre a beleza de quem você realmente é? O despertar do ser interior é, assim, um processo que transcende a mera sobrevivência em um relacionamento tóxico. Ao nos conectarmos com nosso eu verdadeiro, desenvolvemos uma força interna que nos protege das manipulações externas. A jornada para o interior é uma exploração que exige coragem, pois muitas vezes nos deparamos com verdades incômodas. É preciso estar disposto a olhar para dentro e reconhecer que por trás da fachada de controle do narcisista existe uma fragilidade que não é nossa. Essa fragilidade, quando bem compreendida, pode se transformar em um espaço de empoderamento. Ao nos alinharmos com nossas intenções e energias, eventos significativos tendem a ocorrer. A sincronicidade, esse fenômeno misterioso que muitas vezes parece orquestrar encontros e descobertas, se torna uma aliada poderosa. Quando estamos em sintonia com o nosso verdadeiro ser, as circunstâncias começam a se moldar de maneira a nos apoiar. É como se o universo conspirasse para nos guiar, revelando caminhos que antes estavam ocultos. Você consegue ver a beleza de tudo isso? Ao se libertar das garras do narcisista, pode-se começar a perceber que cada desafio é, na verdade, uma oportunidade de crescimento. O despertar espiritual não é um evento isolado, é um processo contínuo que nos leva a revisitar nossas crenças e a questionar as verdades que nos foram impostas. Neste espaço de reflexão, encontramos a força para criar uma vida que ressoe com nossa essência mais profunda. Entretanto, a jornada não é linear, é repleta de altos e baixos, de dúvidas e certezas. No entanto, ao abraçar essa jornada, encontramos na interpretação dos sonhos uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Os sonhos nos falam em uma linguagem simbólica, revelando os conflitos internos e as dinâmicas ocultas que permeiam nossos relacionamentos. Eles são um espelho da psique, oferecendo insights sobre nossas emoções, medos e desejos. Quando sonhamos, algo dentro de nós se manifesta, pedindo atenção e compreensão. Está disposto a mergulhar nesse universo onírico? Ao fazer isso, você pode descobrir verdades que estavam escondidas nas sombras de sua consciência. Os sonhos podem iluminar o caminho para a cura, permitindo que você entenda não apenas sua relação com o narcisista, mas também as feridas que precisam ser curadas. Essa interpretação torna-se um ato de coragem, um mergulho nas profundezas do inconsciente, onde reside a verdadeira sabedoria. À medida que mais luz é lançada sobre essas áreas ocultas, o empoderamento se torna uma manifestação consciente. Ao focar em realizar uma vida saudável e equilibrada, você cria um ambiente onde o narcisista perde seu poder. A manifestação de desejos não é um ato de mágica, mas sim uma prática de consciência ativa sobre suas emoções e pensamentos. É um convite para que você se torne o arquétipo do Criador de sua própria realidade. O que sua alma deseja manifestar? A conexão com seu eu interior é um catalisador que transforma o simples desejo em realidade. Quando nos ancoramos na autenticidade, a vida começa a responder de maneira surpreendente. As interações mudam, os padrões se transformam e, gradualmente, a influência do narcisista se esvai. As curas energéticas também desempenham um papel vital nesse processo. A terapia holística, por exemplo, pode ajudar a liberar bloqueios emocionais que surgem como resultado de interações tóxicas.
Essa conexão com a energia vital é uma forma de restabelecer o equilíbrio interno e fortalecer a autoestima. Ao se abrir para essas práticas, você pode acessar uma fonte de poder que reside dentro de você, muitas vezes esquecida ou negligenciada. É nesse espaço de cura que a jornada se torna ainda mais significativa. A liberação de bloqueios emocionais não é apenas uma questão de eliminar a dor, mas de permitir que novas energias fluam. Você está pronto para libertar-se das correntes que o prendem ao passado? O ato de se permitir sentir, de acolher a dor e transformá-la em aprendizado é uma das formas mais poderosas de empoderamento. Neste momento, convido você a refletir sobre o que ainda precisa ser liberado. Quais são os padrões que se repetem em sua vida? O que sua criança interior ainda está tentando te mostrar? Essas perguntas são caminhos que podem levar a uma compreensão mais profunda de si mesmo. Ao dar voz a essas partes suas, você começa a construir um relacionamento mais saudável consigo mesmo e, consequentemente, com os outros. A jornada para fora das garras do narcisismo é uma viagem de autodescoberta e liberdade. À medida que você se aprofunda no entendimento de sua sombra, no despertar do ser interior e na interpretação dos sonhos, começa a desenhar um novo mapa de sua vida. Cada passo dado nesse caminho é um passo em direção à autenticidade, um retorno à essência do que realmente significa ser humano, complexo, belo e, acima de tudo, livre. E agora, ao encerrar esta reflexão, que tal se você se permitisse explorar o universo dos sonhos? A interpretação dos sonhos pode não apenas oferecer novos insights sobre sua jornada, mas também abrir portas para um futuro onde sua verdadeira essência possa brilhar sem medos ou sombras. Quais são as mensagens que estão esperando para serem ouvidas? O que os seus sonhos podem lhe ensinar sobre a relação que você teve e que ainda ecoa em sua vida? Na vastidão do inconsciente humano, onde as sombras dançam e se entrelaçam, o narcisismo emerge como uma figura intrigante e complexa. Para Carl Jung, a sombra é a parte de nós que contém os aspectos indesejados ou reprimidos da nossa psique. Portanto, ao nos depararmos com um narcisista, não estamos apenas lidando com a sua projeção de grandiosidade e a busca incessante por validação, mas também somos confrontados com as nossas próprias sombras. Reconhecer essa dinâmica é o primeiro passo para desmantelar a manipulação emocional que um narcisista pode exercer. Ao olharmos para dentro, encontramos partes de nós que foram ignoradas ou desencorajadas. Essas partes, quando não integradas, podem se manifestar como vulnerabilidades que um narcisista pode explorar. O reconhecimento da sombra não é um exercício de autojulgamento, mas sim uma jornada de aceitação e compreensão. Ao integrar esses aspectos ocultos, você não apenas fortalece sua personalidade, mas também se torna menos suscetível às artimanhas emocionais que um narcisista pode tentar impor. Assim, o que poderia ser visto como uma fraqueza se transforma em uma fonte de poder e resiliência. Essa compreensão da sombra nos leva a refletir sobre a sincronicidade que permeia nossas vidas. A relação entre a lei da atração e a sincronicidade sugere que, quando nos alinhamos com nossas intenções mais profundas, eventos significativos tendem a se manifestar. Imagine que, ao reconhecer seus próprios aspectos sombrios e ao trabalhar na sua integração, você não apenas transforma sua percepção de si mesmo, mas também altera a forma como atrai e se relaciona com os outros. O narcisista, que uma vez parecia uma presença opressiva, pode se tornar um espelho que reflete suas próprias lutas internas. Essa mudança de perspectiva não só desafia a dinâmica tóxica, mas também abre espaço para o aprendizado e o crescimento. É nesse contexto que o despertar do ser interior se torna vital. O verdadeiro eu, muitas vezes eclipsado pelo medo e pela insegurança, aguarda uma oportunidade de emergir. Quando você se conecta com esse eu autêntico, descobre uma força interna que não apenas resiste, mas também se rebela contra as manipulações externas.
O despertar espiritual é uma jornada que exige coragem e vulnerabilidade, mas é fundamental para transcender as influências do narcisista. Neste despertar, você começa a ver o mundo através de uma nova lente, onde o amor próprio e a autoaceitação se tornam pilares da sua existência. Os sonhos, como portas de entrada para o inconsciente, desempenham um papel crucial nesse processo de autoconhecimento. Eles são um reflexo de nossas lutas internas, medos e desejos, e podem revelar dinâmicas ocultas que envolvem um relacionamento com um narcisista. Ao interpretar seus sonhos, você pode descobrir mensagens valiosas que ajudam a entender suas emoções e a encontrar caminhos de cura. Os símbolos e arquétipos que emergem de seu mundo onírico oferecem insights sobre a sua psique e podem servir como guias em sua jornada de autodescoberta. Cada sonho se torna uma narrativa rica, uma oportunidade de dialogar com sua sombra e integrar as partes de você que ainda clamam por atenção. Entretanto, a cura não se limita ao reconhecimento e à interpretação. Ela exige uma ação consciente e deliberada. A manifestação consciente de desejos é um aspecto essencial dessa jornada. Ao focar na realização de uma vida saudável e equilibrada, você cria um espaço onde o narcisista perde seu poder sobre você. A consciência ativa sobre suas emoções e pensamentos permite que você tome decisões que alinham suas ações com suas verdadeiras intenções. Isso não é um simples ato de vontade, mas um compromisso profundo com a sua própria transformação. Você está disposto a olhar para dentro e confrontar suas sombras? Você consegue ver a beleza de se libertar das amarras que o prendem a relacionamentos tóxicos? Esta disposição para explorar o desconhecido é a chave para desbloquear seu potencial. À medida que você se aprofunda nessa jornada, é importante lembrar que cada pequeno passo conta. O caminho pode ser desafiador, mas é também repleto de descobertas e epifanias. Ao se conectar com seu verdadeiro eu, você não apenas fortalece sua resiliência, mas também se torna um agente de mudança em sua própria vida. A liberação de bloqueios emocionais, um dos aspectos mais poderosos da cura, se torna uma parte integral dessa jornada. As curas energéticas, como a terapia holística, oferecem ferramentas valiosas para liberar as amarras que as interações com narcisistas podem ter causado. A conexão com a energia vital é um convite para restabelecer o equilíbrio interno e fortalecer a autoestima. Quando você se permite acessar essa energia, começa a perceber que a verdadeira força não reside na luta contra as forças externas, mas na harmonia que você pode cultivar dentro de si mesmo. E agora, enquanto refletimos sobre as diversas camadas dessa jornada, somos levados a considerar qual é o próximo passo que sua alma pede. O que sua criança interior ainda está tentando te mostrar. O despertar não é um destino, mas um processo contínuo de descoberta e crescimento. Ao permanecer aberto às possibilidades, você pode se surpreender com as transformações que ocorrem. Agora, imagine-se manifestando seus desejos de maneira consciente e empoderada. Você consegue visualizar a vida que realmente almeja? A partir do momento em que você abraça essa visão e a torna uma realidade, você se coloca em uma posição de controle, onde a influência do narcisista se dissipa. A manifestação consciente é uma dança delicada entre intenção e ação, onde cada movimento é guiado pela clareza do seu ser interior. Permita-se sonhar grande, mas também esteja disposto a enfrentar as sombras que surgem nesse caminho. A jornada é sua, e ao aceitá-la plenamente, você se torna não apenas um sobrevivente, mas um verdadeiro criador da sua realidade. O poder de transformação reside em você, e a escolha de como usá-lo é um chamado que ecoa em seu ser. A sombra, conceito fundamental na obra de Carl Jung, representa os aspectos ocultos e frequentemente ignorados de nossa psique.
Ao nos depararmos com a figura do narcisista, a importância de reconhecer e integrar nossa própria sombra se torna mais evidente do que nunca. O narcisista, com sua habilidade de manipulação emocional, se alimenta das inseguranças e fragilidades que muitas vezes ignoramos em nós mesmos. Ao não reconhecermos essas partes ocultas, tornamo-nos presas fáceis de um jogo psicológico que pode nos deixar desorientados e vulneráveis. Quando falamos sobre a sombra, nos referimos à totalidade dos aspectos que a sociedade e nós mesmos consideramos indesejáveis ou inaceitáveis. Isso pode incluir sentimentos de raiva, inveja, tristeza ou mesmo traços de personalidade que julgamos como negativos. No contexto de um relacionamento com um narcisista, essas características podem emergir em formas distorcidas, elevando a dinâmica de poder e controle. O narcisista é hábil em projetar a sombra do outro, fazendo com que suas fraquezas sejam amplificadas, enquanto suas próprias falhas permanecem escondidas. Para escapar desse ciclo, é essencial que você se pergunte: o que na minha sombra está sendo explorado por ele? Quais são as partes de mim que estou evitando encarar? Essa jornada de autodescoberta pode ser dolorosa, mas é também profundamente libertadora. Ao começar a iluminar essas áreas ocultas, você se torna menos suscetível à manipulação. Isso não significa que você deve se tornar uma versão idealizada de si mesmo, mas sim aceitar a totalidade de quem você é, incluindo as partes que causam desconforto. A verdadeira força reside na aceitação, e essa aceitação é a chave para desviar a manipulação emocional. Você está disposto a olhar para dentro e reconhecer essas partes de sua sombra que têm sido silenciadas? Paralelamente, a ideia de sincronicidade, que Jung tão eloquentemente explorou, pode oferecer uma nova perspectiva sobre a atração de relacionamentos tóxicos. Quando nos alinhamos com nossas intenções e emoções mais profundas, começamos a perceber padrões que nos cercam. O narcisista pode surgir em nossas vidas como um espelho, refletindo as partes não resolvidas que ainda habitam em nós. Essa relação pode se transformar em uma poderosa oportunidade de aprendizado se nos dispusermos a olhar além da superfície. Qual o próximo passo que sua alma pede para transformar essa dor em crescimento? A manifestação consciente é um componente vital nesse processo de transformação. Ao focar ativamente em suas emoções e pensamentos, você pode moldar a realidade que deseja vivenciar. Isso implica não apenas em desejar uma vida saudável e equilibrada, mas em agir de forma alinhada com esse desejo todos os dias. É uma prática que exige vigilância e coragem, pois muitas vezes o narcisista tentará desviar sua atenção, sugando sua energia e desviando-o de seu propósito. Você consegue ver a beleza de cada ação que empreende para se proteger e se empoderar? Quando cultivamos uma mentalidade de manifestação consciente, não estamos apenas reagindo ao que o narcisista nos apresenta, mas sim criando um espaço interno onde ele perde seu poder. As intenções que definimos começam a moldar nossa realidade, e ao fazer isso, nos libertamos das amarras que nos prendem a padrões de relacionamento insustentáveis. O que sua criança interior ainda está tentando te mostrar sobre seus desejos mais profundos e suas necessidades emocionais? O despertar do ser interior surge como um caminho que nos permite transcender as influências externas, como as de um narcisista. Este despertar não é um evento isolado, mas sim um processo contínuo de autoconhecimento que nos convida a explorar nossa essência mais autêntica. Ao nos conectarmos com o nosso verdadeiro eu, desenvolvemos uma força interna que nos protege das manipulações externas. Você ousaria escolher diferente desta vez, se permitindo explorar o que há dentro de você? Essa jornada interior pode trazer à tona uma resiliência que você não imaginava possuir. Nesse contexto, a interpretação dos sonhos se apresenta como uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento. Os sonhos, frequentemente considerados como o reflexo da mente subconsciente, têm a capacidade de revelar dinâmicas ocultas que envolvem nossos relacionamentos.
Quando sonhamos com situações ou pessoas que nos causam desconforto, essas imagens podem ser um convite para explorar emoções e medos que ainda não foram resolvidos. Os sonhos podem proporcionar insights valiosos sobre como nos sentimos em relação ao narcisista, permitindo que compreendamos melhor nossas emoções e reações. O que seus sonhos estão tentando comunicar a você sobre o que precisa ser curado em sua relação com o outro? À medida que você se aprofunda nessas reflexões, um novo horizonte se abre. A possibilidade de cura energética como uma forma de liberar bloqueios emocionais. As curas energéticas, em sua essência, buscam restabelecer o equilíbrio interno e fortalecer a autoestima, muitas vezes abalada em dinâmicas de poder como as que ocorrem com um narcisista. Essa abordagem holística permite que você se reconecte com a energia vital que flui dentro de você, promovendo um estado de harmonia que é fundamental para a sua saúde emocional. Ao integrar todos esses aspectos, a sombra, a sincronicidade, o despertar do ser interior, a interpretação dos sonhos e a manifestação consciente, você cria uma rede de apoio interna que transforma a maneira como lida com o narcisista. Você está pronto para explorar as curas energéticas e liberar os bloqueios que ainda persistem, permitindo que sua energia vital flua livremente? Ao se conectar com essa energia, você não apenas se fortalece, mas também cria um ambiente onde o narcisista não pode mais exercer controle. Essa jornada é um convite para se libertar das amarras que o prendem e para se abrir a um novo modo de viver, onde a verdade de quem você é brilha intensamente. Despertar para essa realidade não é um processo rápido, mas é, sem dúvida, um caminho que vale a pena seguir. À medida que você avança, lembre-se de que cada passo dado em direção à compreensão e à aceitação de si mesmo é um passo em direção à liberdade. Você consegue ver a beleza de cada pequeno avanço, mesmo que pareça sutil? A prática de se conectar com sua energia vital e liberar os bloqueios emocionais o ajudará a se sentir mais leve e mais forte, permitindo que você viva de maneira mais autêntica. A jornada de transformação está apenas começando. Se você se permite explorar os meandros de sua própria psique, descobrirá que a verdadeira liberdade não está apenas na ausência do narcisista, mas na presença de um eu fortalecido e autêntico. E assim, ao final desse caminho, você encontrará não apenas um novo entendimento sobre si mesmo, mas também um novo jeito de se relacionar com o mundo ao seu redor. A cura é um processo, e cada passo que você dá é um testemunho de sua resiliência e coragem. Portanto, avante, e que sua jornada o leve a um lugar de empoderamento e renovação. A jornada pelas complexidades da psique humana é um labirinto que muitas vezes nos revela verdades ocultas sobre nós mesmos e sobre os outros. A sombra, um conceito central na psicologia analítica de Carl Jung, representa tudo aquilo que reprimimos, que não aceitamos em nós. A sombra contém tanto os aspectos negativos que não queremos reconhecer, como também as qualidades que podem ser potenciais inexplorados. Quando se trata de lidar com um narcisista, a compreensão da própria sombra se torna uma ferramenta crucial. Ao nos confrontarmos com um narcisista, somos frequentemente levados a um campo de batalha emocional, onde a manipulação e o controle são as armas mais afiadas. O narcisista, com seu comportamento hipnotizante, pode nos fazer sentir pequenos, insignificantes, enquanto ele se projeta como o centro do universo. Nesse cenário, a integração da sombra se torna um ato de coragem, um passo necessário para recuperar o controle sobre a própria vida. Ao reconhecer os aspectos sombrios que habitam em nós, podemos desviar as tentativas de manipulação emocional que o narcisista tenta infligir. Imagine por um momento que sua sombra contém não apenas seus medos e inseguranças, mas também suas forças, suas paixões e seus talentos inexplorados. Ao olhar para dentro, você começa a perceber que a vulnerabilidade que o narcisista tenta explorar é também uma ponte para o autoconhecimento. O que você vê quando se depara com a sua própria fragilidade?
Você consegue enxergar a beleza de sua busca por autenticidade, mesmo que isso signifique enfrentar a dor de reconhecer suas limitações? Esse processo de individuação, conforme Jung descreve, é um caminho que não apenas ilumina a sombra, mas também permite que você se distancie da dinâmica destrutiva que o narcisista tenta estabelecer. Ao incorporar essas partes de si mesmo, você se torna menos suscetível às intrigas emocionais. O narcisista, que se alimenta da insegurança alheia, começa a perder força quando você se torna consciente de sua própria identidade. Assim, a sombra, em sua plenitude, torna-se uma aliada e não um fardo. Essa relação entre a sombra e o narcisismo não é apenas uma questão de defesa pessoal, é um convite para uma reflexão mais profunda sobre a natureza humana. A atração que muitas vezes sentimos por indivíduos narcisistas pode ser vista como um reflexo das partes não integradas dentro de nós. Aquilo que admiramos e repelimos em um narcisista pode, na verdade, ser uma projeção de nossas próprias falhas e virtudes. Você está pronto para explorar essa conexão? O que suas interações com o narcisista revelaram sobre você? A sincronicidade, um conceito junguiano que sugere que eventos não são meramente acidentais, mas estão interligados de maneira significativa, também desempenha um papel fundamental nesta dinâmica. Quando começamos a nos alinhar com nossas verdadeiras intenções e energias, podemos notar que os relacionamentos, mesmo os mais tóxicos, passam a nos oferecer lições valiosas. O que você consegue ver na relação com o narcisista que vai além da dor? Há um padrão que se repete, e se você ousasse escolher diferente desta vez, percebendo que essas interações são, na verdade, uma oportunidade para o crescimento pessoal, o despertar do ser interior é um processo que se inicia quando decidimos nos conectar com a essência do que somos, independentemente das influências externas. Ao nos afastarmos da necessidade de validação do outro, especialmente de um narcisista, começamos a desenvolver uma força interna que nos protege das manipulações. Este despertar não é um evento isolado, mas sim uma jornada contínua de autodescoberta. Você está disposto a ouvir a voz do seu ser interior que clama por liberdade e autenticidade? O que sua criança interior ainda está tentando te mostrar enquanto navega pelas complexidades da dor e da alegria? Os sonhos, como espelhos da psique, também nos oferecem insights profundos sobre as dinâmicas que vivemos. Ao prestar atenção às mensagens que surgem durante o sono, podemos desvendar aspectos ocultos do nosso relacionamento com o narcisista. Os sonhos não apenas refletem nossos medos, mas também nos guiam em direção à compreensão de nossas emoções mais profundas. Você já considerou interpretar seus sonhos como uma ferramenta de autoconhecimento? O que eles têm a revelar sobre sua relação com o narcisista e, mais importante, sobre você mesmo. À medida que nos aprofundamos na manifestação consciente, compreendemos que a criação da vida que desejamos requer uma atenção plena sobre nossos pensamentos e emoções. O narcisista pode tentar nos desviar desse foco, mas a verdadeira força reside em nossa capacidade de visualizar uma realidade diferente. Você consegue ver a beleza de um futuro onde sua voz é ouvida e respeitada? A manifestação não é apenas um desejo, é um compromisso com a vida que você deseja vivenciar. Ao criar um espaço interno de saúde e equilíbrio, o narcisista começa a perder seu poder sobre você. Nesse contexto, as curas energéticas emergem como uma poderosa ferramenta para liberar bloqueios emocionais que podem ter se acumulado devido à interação com o narcisista. A terapia holística, que conecta corpo, mente e espírito, pode ser um caminho para restabelecer o equilíbrio interno. Você está aberto a explorar práticas que podem ajudar a liberar essas energias estagnadas? Ao se conectar com sua energia vital, você não apenas fortalece sua autoestima, mas também cria uma barreira protetora contra influências externas que tentam minar sua essência. Neste caminho de autodescoberta e superação, é fundamental reconhecer que a dor é uma parte intrínseca do processo de crescimento. A validação do sofrimento é um passo necessário, pois só assim
assim, podemos começar a transformá-lo em aprendizado. Cada ferida traz consigo uma lição, e cada lição é uma oportunidade de evolução. Você está disposto a olhar para suas feridas e ver nelas a possibilidade de transformação? À medida que você se aprofunda nesse processo, a imagem do narcisista começa a se dissipar, revelando a força que sempre esteve dentro de você. A libertação da expectativa e a busca pelo amor real são passos que exigem coragem e vulnerabilidade. É preciso estar disposto a enfrentar o desconhecido e a se abrir para novas experiências que podem não se alinhar com o que você conhecia até então. Será que chegou a hora de se libertar das amarras do passado e viver a autenticidade que sua alma tanto anseia? O amor que você procura não é aquele que se baseia em promessas vazias, mas sim aquele que floresce na verdade e na conexão genuína. Ao final, a relação com um narcisista pode ser um dos maiores desafios que enfrentamos, mas também é uma das mais ricas oportunidades de autoconhecimento e crescimento. Cada interação carrega consigo a possibilidade de refletir sobre quem somos e quem desejamos ser. Você consegue ver a beleza de sua jornada, mesmo nas sombras mais densas. Ao integrar sua sombra, despertar seu ser interior e romper com padrões destrutivos, você não apenas se torna mais forte, mas também se aproxima de uma vida onde o amor verdadeiro, aquele que respeita suas necessidades e sua essência, pode finalmente florescer. Assim, ao embarcar nessa jornada de autodescoberta e libertação, você se transforma em um farol de autenticidade, e aqueles que tentaram controlá-lo se veem reduzidos a meras sombras em sua vida. A força que você cultivou, a clareza que você alcançou e a luz que você irradia se tornam finalmente o seu maior escudo contra o narcisismo. Você está pronto para abraçar sua sombra e, com isso, se libertar das correntes que um dia o aprisionaram?